tema dessa palestra é a aplicação do novo modelo contábil fiscal para o RPJ e contribuição social. Nós temos esses 5 conteúdos aqui, e essa palestra a gente vai dividir, sou eu, Marlos, e depois vou passar ao Jean, justamente até devido ao tamanho do assunto, né? Então eu começo mostrando como que a gente começou a estudar, foi pensando sobre o assunto, e depois o Jean vai mostrar muito isso aplicado nos registros, os impactos na ECD e na ECF. Então vou falar ali das novidades da ECD e ECF 2016, a aplicação da Lei 12973 de 2014, a adoção inicial, e vou passar para o Jean, que termina com razão auxiliar e o cruzamento de dados. Imagino que o razão auxiliar é uma novidade que deve estar fazendo bastante gente pensar a respeito, né? E, inclusive, é uma questão de várias dúvidas sobre como montar essa razão auxiliar. Só dando um gancho também, a gente tem trabalhado com apuração de imposto de renda, até com a DIPJ antes já. A gente já tem uma bagagem nesse assunto, então a gente conseguiu acompanhar essa transição dentro da solução fiscal Guepardo, e a gente procurou se adiantar em alguns momentos. Então hoje isso nos deu uma bagagem para chegar, e hoje está bem preparado para atender vocês, e é isso que a gente quer mostrar nessa palestra. Esse ano tem a grande novidade da gente ter que pensar, para entregar a ECF, tem que pensar na ECD. Ano passado isso estava um tanto separado. Apesar da gente ver o relacionamento intrínseco entre ECD e ECF, devido ao lucro líquido, praticamente todo mundo trabalhou separado esse tema. Esse ano é praticamente impossível separar ECD e ECF, por isso a gente está falando muito sobre a ECD também, tá? Na ECD tem algumas novidades, tá? A primeira, a convivência entre os livros. Então nós vamos ver aqui os livros. Tem o livro G, Diário Geral, o R, que é o diário com a escrituração resumida, o A, o diário auxiliar, o Z, razão auxiliar, e o B, livro de balancetes, diários e balanços, mais para instituições financeiras, esse último. Então por isso a gente não vê tanto nas empresas de prestação de serviço, comércio, indústria, PJ em geral. E vamos ver assim como conviver com esses livros. A escrituração G, diário geral, ela não pode conviver com nenhuma outra escrituração principal no mesmo período. Ou seja, a G, a R e a B, elas não podem conviver juntas. Você opta por uma delas. Tá? A escrituração G não possui livros auxiliares, A ou Z. Esse é um ponto de atenção que a gente vai mostrar, por isso que eu negritei dois outros próximos ali. Nós temos a escrituração resumida R, e ela pode conviver com os livros auxiliares A ou Z. O livro de balancetes e balanços diários B pode conviver com os livros auxiliares A ou Z. E agora, a grande novidade que a gente estava falando, que é essa última, que é o razão auxiliar das subcontas, o RAS, da ECD, ele deve ser entregue com um livro chamado Z. Então essa é a grande novidade. Como a Maria Alice falou, é difícil a gente encontrar uma empresa que não tenha RTT, eu também sempre penso assim. Se não tem, é bem importante analisar se não deveria ter mesmo, né? Até para ganho da empresa. Como assim? A gente tem percebido que praticamente todos os clientes têm razão auxiliar, a gente vai ver que a gente vai entregar o livro Z e agora a escrituração resumida, a escrituração R, e não mais a G geral. Isso não é uma mudança, assim, em sistema a gente faz isso muito simples, mudando um único campo, tá? Mas é uma novidade, e principalmente chamando atenção para toda essa palestra da Maria Alice, as subcontas. Tem uma outra novidade para a ECD, que é a moeda funcional diferente do real. Ela tem um layout específico, você tem que mostrar no registro I030. Essa moeda funcional é algum empréstimo em dólar que é feito. Isso daí é meio raro pelo que a gente viu nos clientes, mas daí também tem a normatização de como deve ser apresentado.
os lucros auferidos no exterior, ele também tem uma previsão expressa na legislação para a entrega de um livro auxiliar, e você pode montar esse livro auxiliar personalizado lá no livro Z, tá, para entregar. A transformação de sociedades era um assunto também que não estava muito bem definido ano passado, pela própria Receita Federal. Então, assim, gerou bastante dúvidas, a gente acompanhava nos fóruns e algumas dúvidas nesse sentido. E um exemplo é quando uma empresa mudou do limitada para SA, né, no decorrer do exercício. E agora a Receita se pronunciou e fala que não será necessário transmitir 2 ECFs, mas precisa só recuperar isso lá no próprio PVA da ECF mesmo, separadamente para cada regime. Aqui a gente falando de ECF, também tinha uma questão em aberto no passado, e a Receita Federal também não tinha se pronunciado, que é a declaração dos prejuízos fiscais e bases negativas da contribuição social. A gente, solução fiscal Guepardo, a gente pensou nesse assunto, e os clientes tinham algumas dúvidas de como fazer lá, já na parte B, também separar isso. E a gente deu a possibilidade já de fazer como a Receita Federal está orientando para esse ano, todos os valores, fazer um saldo único. Tá? Então, ano passado, no Guepardo, quem já tinha já podia fazer isso também, não precisava discriminar ano a ano, e a Receita liberou para fazer assim. Bloco E, a gente está considerando como uma novidade também, porque na ECF do ano passado ele não tinha, justamente porque era a primeira e ela carrega os saldos da ECF anterior. Então é um ponto de atenção, isso é bem importante estar analisando para não dar conflitos com os outros registros, com o bloco C principalmente, bloco K, tá? É mais um ponto ali de advertência, de erro, tá? Então é importante estar analisando, tem mais um bloco E esse ano. Então essas são as novidades. Essa figura aqui, ela expressa, assim, numa figura única, para a gente dar um gancho para a nossa palestra, exatamente o assunto que a Maria Alice falou na palestra dela. Então, toda essa questão da Lei 12973, ela traz impactos no cliente, na preparação dos dados, e impactos sistêmicos para você entregar um arquivo, né, dentro do PVA da ECD e dentro do PVA da ECF. Então, assim, a gente está traduzindo agora toda aquela legislação que a Maria Alice falou, que o pessoal gosta de escrever bastante, né, literal, a gente está trazendo agora para uma área aqui de números, de dados, que é mais a área de TI, e que o pessoal de fiscal cada vez tem que entrar mais nela, conhecer campos, conhecer o que é um bloco, o que é um registro, o que é um manual da ECD, manual da ECF. A gente sempre traz essa importância dos nossos usuários estarem lendo o manual, acompanharem com a gente o manual, né? A gente discutir junto os campos de um determinado registro. Então, a aplicação da Lei 12973, ela vem trazer ali a legislação tributária dentro da legislação comercial. Hoje é uma única coisa, né? Acabou o regime transitório, né, tributário de transição, e hoje a contabilidade comercial, a contabilidade das SA, incorpora a contabilidade fiscal do Brasil. Isso garante a neutralidade tributária tão enfatizada pela Maria Alice, né? Vocês poderem preservar a neutralidade tributária, ou seja, a preocupação sistêmica agora do cliente não sair perdendo, a gente preparar tudo, tá, para que possa ler sua contabilidade e você não perca numa adição, numa exclusão, numa provisão, numa reversão da provisão. Então, como que era a situação a partir da adoção da contabilidade internacional, como que ficou para a gente? Quem trabalha na área vai lembrar que vocês tinham que entregar F-Conte, né? Então tinha lá o lucro líquido societário, era expresso na ECD,
Mas esse ajuste da RTT, ele era expresso na F-Conte. E também tinha preocupação de ver se tinha ajustes da RTT que influenciavam suas adições e exclusões. Na situação atual, de certa forma, isso simplificou muito. Então a gente também vê ganhos nisso. Tá? A gente vê que não tem mais a figura da F-Conte. Só que para esse ano tem uma preocupação bem grande de pensar na adoção inicial, e ela vai refletir no registro Y665 da SF, tá? De pensar como fazer essa adoção inicial sem erros, para isso não gerar perda, né? Não precisar fazer retificações. Então é um momento, agora a gente está vivendo um momento, esses dias, desse preparo, né? De sentar, analisar a F-Conte, passar para um Excel. A gente vai mostrar um modelo aqui de caso que a gente fez em cliente, junto com o cliente. Então a gente fez o estudo junto com o cliente, participou nas planilhas com ele e agora está entregando esse CD, e já entregou esse CD. A Sagra vai poder mostrar exemplos das entregas desse CD que a gente fez em março, previamente, até porque o cliente necessitava disso, tinha um motivo, e já se preparando para a entrega da ECF. Essa aqui é a questão da mensuração dos ativos e passivos, da Lei 12973, pensando na adoção inicial e também pensando no dia a dia, na nova realidade agora, como precisa ser contabilizado para você aproveitar isso na tua apuração do imposto de renda. Então você tem lá uma diferença a ser adicionada. O que é a diferença a ser adicionada na mensuração de ativos e passivos? É a diferença positiva entre o valor registrado na contabilidade societária e no F-Conte. Tá? É pegar o valor da contabilidade societária menos o valor da F-Conte, né? Colocar numa célula do Excel, e você vai analisar se ela vai dar diferença positiva ou negativa. Se o valor é positivo, deve ser adicionado para o imposto de renda, ou seja, para o LALUR antigo, tá? Mas deve também isso ser demonstrado na adoção inicial. No registro Y665 isso tem que aparecer. Tá? E depois tem que analisar também, fazer um cruzamento de dados, se esse valor fechou exatamente com o F-Conte. No que isso impacta? Tá? Muito no que a Marilise falou de novo, neutralidade tributária. Tá? Esse trabalho vai impactar nisso. Então, assim, diferimento caso a empresa evidencia contabilmente essa diferença em subconta vinculada ao ativo. Ela pode fazer o diferimento. Se ela não observar isso, ela perde o diferimento. Isso está na legislação. E depois deve ser adicionada a medida da realização do ativo. Pessoal, essas questões que a gente está passando, assim, nos preocuparam quando a gente começou a fazer esse trabalho em novembro, de estudar ECD, como ia ficar. E ali, em janeiro, no finalzinho de janeiro, a gente viu a necessidade de a gente ter esse café da manhã. Passar para os clientes, compartilhar com os clientes, tá? Estar mais próximo, né? E ouvir um pouco de vocês também, mostrar como que a gente está se preparando, tranquilizar vocês, mas mostrar que também tem uma contrapartida que a gente espera, que é a preparação dos dados, né? A análise, para que isso também facilite até os projetos mesmo de implementação. A diferença a ser excluída, praticamente ao contrário, é a diferença negativa entre o valor da contabilidade e o F-Conte. Ela deve ser computada na apuração do imposto de renda, se a empresa evidenciar contabilmente essa diferença em subconta vinculada ao ativo. Olha bem, se você não criou a subconta, se você não contabilizou em subconta, você não consegue nem fazer a adoção inicial. Quanto mais aproveitar isso mensalmente. Então, reforçando a necessidade da adoção inicial. E outra perda, a diferença poderá ser excluída à medida da realização do ativo, mas se você criou a subconta, senão você não pode excluir. Tá?
Não tem mais F-Conte, pessoal, é isso que a gente quer deixar bem claro. Agora é subconta obrigatoriamente. Né? Tá, então, assim, no nosso trabalho interno, no nosso dever de casa lá na FH, em Curitiba, a gente montou até uns passos para fazer a adoção inicial nesse cliente piloto, nesse case, que a gente quer compartilhar com vocês. Então, o primeiro ponto foi identificar exatamente essas diferenças entre a contabilidade e a F-Conte. Segundo, identificar as contas analíticas com diferenças entre a contabilidade societária e a F-Conte. Criar subconta no SAP, premissas e lançamentos da adoção inicial. E os registros aplicáveis na ECD e ICF, que o Jean principalmente vai estar falando nesse assunto. Então nós montamos um modelo básico aqui, mais didático, para a gente entender como fazer um exercício, né, de identificar essas diferenças. Nós temos aqui o valor na contabilidade societária, acima, na ECD. No meio a gente tem o valor do ativo na F-Conte. Embaixo, como se fosse uma planilhazinha do Excel, aqui embaixo, você vai determinar a diferença entre um e outro. Tá? Pense como se isso fosse um Excel. Então eu peguei um grupo de imobilizado. Nesse grupo eu tenho o valor de 40 mil na ECD. Tá? Joguei lá na minha planilha embaixo. Fui na F-Conte e vi que nesse mesmo grupo de imobilizado, 1.02.03, eu tenho 30 mil. Desculpa. Eu identifiquei que em nível de grupo eu tenho uma diferença de 10 mil. Mas como a gente viu no item anterior, a legislação exige que seja na conta analítica. Então eu vou continuar, já que nesse grupo eu tenho diferença, eu tenho que continuar fazendo o meu exercício. Tá? Número 2, identificar as contas analíticas com diferenças entre contabilidade societária e F-Conte. Eu fui para a primeira conta analítica, máquinas, equipamentos e instalações industriais. Peguei na ECD, valor de 60 mil. Peguei na F-Conte, valor de 60 mil, e eu não identifiquei diferença, deu zero. Não tenho que criar subconta nessa situação. Tá? Eu fui para uma próxima. Peguei a depreciação acumulada agora. Aí eu tinha o valor de 20 mil, uma conta redutora, na ECD. Fui na F-Conte, tinha um valor de 30 mil. E eu analisei uma diferença do contábil para o fiscal. Tá? Então aqui já é um fator determinante para se fazer a adoção inicial. Então assim que a gente fez o nosso exercício e fez esse modelo para apresentar para vocês aqui como a forma de se preparar para fazer essa transição, para fazer essa adoção inicial. Tá? Pessoal, estudando a legislação, tá? Nós fomos identificando também, a gente estuda de uma forma assim, pensando já em sistema, pensando na solução, pensando no cliente. Tá? E nós temos procurado nos comunicar com o cliente, nem sempre é tão fácil, nem sempre chega exatamente na ponta. A gente está tentando, e eu chamo a atenção aqui para vocês lerem isso, as nossas notas técnicas. Então, em novembro, nós lançamos uma nota técnica 1094, que era simplesmente uma nota orientativa, consultoria tributária. Lá você não vai ter request para baixar. Você não... Nessa nota, ainda em novembro, a gente só estava se comunicando com o cliente, mostrando, olha, a gente está lendo a legislação e tem esses pontos de atenção aqui, vamos ler juntos? Essa que era a ideia. Tá? Mostrando que a gente já ia fazer um trabalho. Depois dessa nota técnica 1094, nós lançamos bem umas 3 notas ali, mostrando como que deveria se comportar a ECD, a ICF. Veio mais uma nova sobre a ECD, reforçando bem os pontos. Nós fizemos várias melhorias na apuração do imposto de renda devido à necessidade, porque ano passado nós tínhamos, como eu falei, uma apuração do imposto de renda desde 2011, tá? Funcionando em clientes. Mas a mudança, assim, pode parecer não tanto, mas uma mudança para nós ela foi radical com a ICF. Foi radical. Falando um pouco de
de programação, eu não sou programador, não sou ABAP, mas a gente trabalha com os requisitos passando para o ABAP o dia todo, ao lado do ABAP. Nós fizemos um novo programa de apuração do imposto de renda para atender esse F. Foi uma realidade. Nós não conseguimos aproveitar o programa que a gente tinha antes devido a essas mudanças. Então, para nós, a mudança foi relevante. A gente fez um novo programa pensando em várias coisas. E assim, ano passado a gente focou muito na entrega da SF, foi super intenso. A Passagra vai passar exemplos, mas nós tivemos 60 projetos em clientes no Brasil todo, até no Nordeste. E o nosso trabalho foi intenso, né? Quem participou junto com a gente sabe que foi também no cliente, foi tão intenso quanto para a gente. Então, assim, mas mesmo assim, olha, em 2013 nós já estávamos lendo a legislação, tá, da SF e lançando notas técnicas. Agora a gente não está fazendo diferente, está fazendo na mesma rotina nossa. A gente está dentro da legislação e passando para o cliente, já começando a fazer planejamentos internos e conversando internamente com a equipe de produto e com todas as equipes necessárias e comercial para passar para o cliente também, para a gente poder fazer esse trabalho. Tá, falando o que tem nessa nota aqui, na 1094. Essa nota, ela é bem determinante para todo o trabalho, tá? E esse primeiro parágrafo, ele mostra essa revolução aí que a contabilidade internacional trouxe, impactou a DIPJ, impactou a F-Conte, depois acabou tudo isso, e agora como que fica? A soma do saldo inicial, a soma do saldo na subconta com o saldo da conta do ativo ou passivo, que a conta está vinculada, resultará no valor do ativo ou passivo de acordo com a lei número 6.404. Ou seja, as subcontas, o que elas são? Elas são contas do razão normais, onde você recebe contabilização. Ou seja, tudo isso hoje está na tua contabilidade societária da antiga lei das SA, da lei número 6.404. Tá? O fiscal está lá dentro. Essa é a grande revolução da lei 12.973. E aqui vai descrevendo alguns detalhes dela. No caso de ativos e passivos representados por mais de uma conta, tais como depreciação, o controle deverá ser feito com a utilização de uma subconta para cada conta. Até cabe bem no exemplo do mobilizado que eu estava mostrando. Você precisa ter uma conta de depreciação de máquinas e equipamentos para a tua conta de máquinas e equipamentos. O controle por meio de subcontas dispensa o controle dos mesmos valores na parte B da apuração do imposto de renda, salvo algumas exceções que até a Maria Alice expressou muito bem aqui, mas cai o que a gente tinha no passado dos RTTs na parte B. Isso não se aplica mais agora nessa entrega da ICF, né? Até antes na apuração do imposto de renda. Deve-se criar a subconta, fazer a adoção inicial e continuar contabilizando mês a mês, mensurando o ativo mês a mês. Cada subconta deve se referir apenas a uma única conta de ativo ou passivo. Cada conta de ativo ou passivo deverá se referir a mais de uma subconta, caso haja fundamentos distintos para a sua utilização. Aqui tem algumas situações lá, tem umas situações, por exemplo, de estoque, que você pode fazer um AVJ ou um AVP do estoque, e daí você tem as duas situações, né? Tem as duas, você pode analisar até no plano de contas referencial, você já tem as duas contas, as subcontas referenciais, uma para cada caso. Então esse é o ponto. Outro ponto importante, no caso de ativo ou passivo representado por mais de uma conta, caso uma dessas contas conste na adoção inicial na contabilidade societária, mas não conste na F-Conte, tinha um caso lá, que era o impairment, tá? Que isso não ia para a F-Conte, a subconta poderá ser a própria conta. Então você pode, nesse caso, não vai criar uma subconta, você vai pegar a conta do razão, e essa que vai valer para você no fiscal. No caso de ativo ou passivo não reconhecido na data da adoção inicial na contabilidade societária, mas reconhecido na F-Conte, o contrário do outro, é reconhecido na F-Conte e não na contabilidade, aí a gente também tem um exemplo, essa diferença deve ser controlada na parte B. Aqui tem um caso bem específico, bem pontual, para controlar na parte B.
Não se cria subconta, mas controla na parte B. E era aquela situação do diferido pré-operacional que era contabilizado até 2007, mudou para contabilidade internacional e que cai nessa situação. Tá? É o exemplo que a gente tem, não lembramos de outro. Leasing? Ah, é importante. Amortização de área. Também cai na parte B. Ah, esse é a maneira. É que ele não está registrado na contabilidade, mas a gente exclui na Tá certo. são itens que não têm ajuste que não são criados subconta. Ou seja, nem tudo se cria subconta. É, exatamente, né? Nem tudo se cria subconta. Então tem uns pontos para observar também, né? Mas que bom, vocês já estão fazendo o dever de casa. Faz tempo. Tá, esse foi o ponto 3, ali, criar subconta no SAP, premissas do lançamento contábil da adoção inicial. Tem detalhes mesmo para ver, né? E cada empresa tem sua realidade, né? Cada cliente nosso tem uma realidade, tem um negócio, então tem os detalhes para se analisar. Só quem estava com saudade de ver a carinha do SAP, né? O pessoal vê, poxa, estou numa palestra aqui da FH, cadê as telinhas do SAP? Mas o Passaglia vai passar ali uma coleção de telinhas do SAP ali e vai alegrar bastante quem estava ansioso para ver uma tela. Eu já vou falar aqui de uma forma mais resumida, tá? Pensando um pouco na preparação lá no SAP Standard. A gente falou de criação de conta, né? Então o pessoal lá de TI já começa a se antenar, o pessoal da contabilidade, criar conta, já sabe as regrinhas que tem em cada empresa para fazer isso. Mas sim, às vezes vem alguma pergunta, assim, nas outras palestras anteriores, o que é a subconta? É uma conta do Razão no SAP, tá? Então deverá ser uma conta, criar uma conta analítica, tá? E ela é patrimonial, não é de resultados. Está bem determinado lá que essas contas referenciais, essas subcontas são contas patrimoniais. O que é uma conta patrimonial ali na FS 00 lá? É uma conta de balanço, tá? O segundo ali, deve ter uma conta do Razão no SAP para cada subconta. 1 para 1, cada subconta é uma conta do Razão. Mas aqui que tem situações, tá? Esses dois últimos pontos, tem situações que o SAP Standard já não consegue mais atender. Por exemplo, o SAP é um programa alemão, a gente né, tem uma contabilidade geral, e você não consegue identificar o que é uma subconta no SAP. Então, falando um pouco em solução fiscal Guepardo, é isso também que diferencia a nossa solução. A nossa solução é pensada no fiscal, tá? É pensada nos SPEDs. A gente uma solução aí pensada desde 2008, 2009, que vem crescendo nesses anos pensando no fiscal. A gente aproveita, é lógico, no SAP Standard, mas a gente tem que fazer adaptações, que também é tema da próxima palestra. Tá? Como que isso será resolvido? Como que o Guepardo resolve isso? É o que o Marcelo Passaglia vai falar. Não existe vínculo da subconta ao razão auxiliar do SAP Standard. Também você não consegue montar o RAS simplesmente por aqui, você não tem vínculo nenhum para montar o RAS. Sobre aquele exercício que a gente está falando, tá? Montar uma planilhazinha lá, tem as regras para o lançamento da subconta. Tá? Nós montamos dois aqui, a diferença negativa e a diferença positiva. Por quê? Diante de tanta determinação, de tanta complexidade da Instrução Normativa 1515, que instrui a Lei 12973, você começa a pensar lá, VJ, AVP, depreciação, tem uma hora até que se perde, né? Tanta coisa, vocês já fizeram, vocês já até confidenciaram que estão fazendo dever de casa, mas é difícil, né? A gente também teve essa dificuldade no cliente que a gente estava lá, começou a montar e raciocinar e pensar e fazer essas diferenças e como trata e tal. E a gente chegou
numa alternativa de identificar de forma mais fácil, pelo menos como considerar a contabilização do débito e do crédito. A gente achou uma regrinha matemática lá mais simples. Então nós temos lá, na primeira situação, a diferença negativa. Quando você tem isso, você vai contabilizar o débito na conta e o crédito na subconta. Isso dá para usar como regra geral. E se der a diferença positiva, que era o caso no nosso exemplo, que a gente estava analisando, da depreciação, você vai contabilizar o crédito na conta e o débito na subconta. Tá? Até para fazer a adoção inicial e depois continuar mensurando os ativos e os passivos, porque isso não morre, não é só fazer a adoção inicial, né? Tem que continuar a partir de todos os meses contabilizando. E aqui tem um exemplo, o nosso exemplo do imobilizado. Ele tinha dado uma diferença positiva, então eu tenho aqui um lançamento na subconta débito e na conta a crédito. Esse tipo de lançamento, esse modelo de lançamento que tem que ser feito na contabilidade, que vai refletir no Y665 e, consequentemente, também no I510, que o Jean vai estar mostrando nos detalhes agora como montar esses registros, né? Fazer esse quebra-cabeça, montar esses registros certinho, para que depois no cruzamento de dados esteja tudo correto, a gente evitar os erros, evitar as advertências na SF e ficar compliance, que é o tema, inclusive, do Guepard desse ano. A gente não está se preocupando apenas em entregar uma solução fiscal, mas se preocupando junto com o cliente em ser compliance também, que é uma tarefa difícil de alcançar, né, com tanta novidade legal, com tanta coisa para acertar no sistema, mas é o que a gente quer alcançar junto com vocês. Só um ponto aqui que daí no final demonstrou que a conta ela ficou representando o saldo fiscal e a soma das contas representou o societário, que é até o que a gente tinha visto na análise da legislação. O Malus montou que seria um exercício, né, necessário para a identificação entre contabilidade societária e FCONT, e agora a gente vai falar de como essas informações elas se comportam nos registros das obrigações acessórias, ECD e ali na ICF. Bom, o pessoal comentou alguma questão aí da adoção inicial, só para a gente tentar ficar na mesma página. A primícia na adoção inicial, ela está bem clara assim na lei. Você faz o comparativo entre FCONT e o teu ECD, que é aquilo que a empresa já fazia no registro M155 da FCONT. Fez esse comparativo, identificou as suas diferenças, deu uma regra, uma linha mestra ali de raciocínio. Se eu tenho uma diferença entre uma conta contábil do FCONT, a diferença entre contas, entre ECD e FCONT, tem uma diferença ali entre um ativo ou passivo. Essa diferença deve ser incorporada à minha contabilidade via subconta. Caso essa diferença não haja, ou seja, eu tenho um ativo, eu só reconheço ele no FCONT. Exemplo, a depreciação, as despesas pré-operacionais que antes das 11.638 eram tratadas no ativo diferido. Isso eu vou amortizar via parte B, porque é um ativo que ele existe somente no FCONT, ele não existe na contabilidade. Mesma coisa a amortização do ágio. Eu não amortizo. A amortização de ágio, ela não existe societariamente. Ela só existe no fiscal. Então, aqueles valores que eles só existiam no âmbito fiscal, eles não incorporam a tua contabilidade. Mas tudo aquilo que você tratava, tanto no societário quanto no fiscal, mas havia diferença entre o método de controle, você incorpora a tua contabilidade via subconta. Que basicamente é esse Y665, tá? Analisando a composição desse registro,
Vocês vão identificar, se já não fizeram, que ele é muito semelhante a esse registro aqui do teu F-Cont. As empresas que não tiveram a adoção inicial antecipada, não fizeram essa opção, acredito que grande parte não fez, entregaram o F-Cont no ano passado, né? De certa forma, vocês também terão que entregar o F-Cont num formato diferente, num modelo um pouco diferente, mas a essência daquilo que tem que ser apresentado, ela continua. Ou seja, mensurar, demonstrar a diferença entre o fiscal e o societário. Então, esse registro, aqui nós vamos falar dos principais itens, os itens mais relevantes do registro Y665. Basicamente, vocês terão que informar lá o código da conta, né, a conta societária onde eu registro esse ativo, o saldo da conta societária e o saldo no fiscal. Isso era algo que vocês já faziam lá no F-Cont. É um campo que é a diferença dos saldos. Uma vez identificado o saldo, existe esse registro aqui, método de controle, que tudo que nós conversamos aqui, ele vai ser declarado ao fisco. Então tem N opções, tá? Lá no Y665, oriundos lá do artigo 175 da IN 1515. Quando a IN 1515 foi publicada, ela já previa no artigo 175 o registro Y665. Apesar que ele foi regulamentado no Manual do SPED, ele tinha uma previsão legal. Do artigo 160 a 175, a IN 1515, fala da adoção inicial. E nesse registro especificamente, ela vai dizer, ó, referente a tudo que a gente tratou aqui, o contribuinte tem que montar um registro, um controle, onde ele apresente a composição dessas diferenças identificadas na adoção inicial. Tá? Esse item método de controle, aí que nós vamos entrar nessas particularidades, que para aquele ativo eu constitui subconta, então tem que informar a subconta. Para aquele outro item, outro ativo, eu estou controlando a parte B, eu tenho uma despesa pré-operacional. Mas para um outro ativo, uma outra diferença, o contribuinte quer adicionar. Então, até mesmo se você vai adicionar ou excluir a diferença, ela tem que ser informada. No ano passado, esse registro, ele causou muito controvérsias em antecipar ou não os efeitos da adoção da lei. Justamente devido à subconta. As empresas pensavam, mas eu vou fazer essa opção, mas eu não tenho subconta, como é que fica? Então, para quem fez a adoção inicial antecipada, havia uma opção aqui que não estava nesse artigo, mas estava na lei, que era o contribuinte iria, posteriormente, a partir de janeiro de 2015, criar a subconta. Então, no ano passado havia essa opção, no Y665, esse ano já não tem mais. Ou seja, eu não posso dizer que eu vou criar a subconta, eu tenho que ter a subconta criada. Tão fácil, né? Simplificou a DPJ, muito tranquilo, entregar ICF, não deu muito trabalho. Então tem mais um registro aí para a gente se atentar. Então, pessoal, a gente comentou aqui do Y665, ou seja, é onde o contribuinte ele formaliza como a legislação, a 12973, foi incorporada, foi tratada na sua contabilidade. Mas como nós estamos falando de conta e subconta, como o Marlos mencionou, é uma conta, o impacto dessa adoção inicial, ele é antes de tudo na minha CD, embora a formalização do mesmo ocorra na ECF. Então toda a informação da adoção inicial, independente de como você montou ela no Y665, ela já vai estar lá na ECD. Aqui são uma visão dos principais registros impactados, tem mais ainda do que esse, que são só alguns, essa sopa de letrinhas. Então, pensando aqui na ECD, tá? Quais seriam os registros impactados? Né? Tem o I050, I053 e I051. Esses registros são os registros que compõem o plano de contas, né? A base da escrituração contábil na empresa. I050 é o plano de contas da empresa, I051 é o referencial, I053 é o registro da subconta. Então, a subconta, a identificação dela na tua ICD, ela está dentro desse nível,
né, da tua base, da tua escrituração. Porém, sistemicamente, quando vocês criaram em janeiro do ano passado a subconta, não tinha como você informar qual a conta pai era aquela subconta. Mas na ICD terá que ser feito isso. Você tem que mapear todas as subcontas criadas igual é a conta que ela se refere. No I-155 e I-355 nós teremos os saldos dessas contas, então ela impacta aqui nesses registros e também nos registros onde eu faço o lançamento dos valores. E o tão esperado, aí, tão polêmico razão auxiliar. São esses 4 registros que terão as informações necessárias para a apresentação do razão auxiliar. A gente vai falar um pouquinho mais no detalhe. Bom, ECF, né? Falando de ECF, nós temos aqui a possibilidade de toda essa parte contábil, de saldo, plano de contas, centro de custo, eu estar recuperando da minha ECD. E isso, é claro, se essa minha ECD foi feita de uma forma tal que eu possa aproveitar a recuperação desses valores para ECF. Principalmente quando nós falamos de plano de contas referencial. Porque o plano de contas referencial, ele é a base da apuração do imposto de renda na visão do fisco. Você não apura na ICF, você não apura o imposto de renda com base no I-050, I-050 que é o plano de contas. Você apura com base no I-051, que é o plano de contas da Receita. Então, antes de eu querer apurar o imposto de renda, eu tenho que adequar minha contabilidade de uma visão fiscal, a minha DRE, classificar ela, aí sim eu consigo apurar o imposto de renda. Então, o que aconteceu com as ECD do ano passado? Esse registro I-051, que é a base do teu imposto de renda, ele não foi feito com o cuidado necessário para se entregar, para se recuperar essas informações dentro da tua ICF. Embora algumas empresas, nós participei diretamente de 17 projetos de ECF, acompanhando, fazendo trabalho de QA, muitas empresas falavam assim, não, eu entreguei o I-051, tudo certo, mas na hora de recuperar os saldos não batiam. Porque não tem na tua ICD um recurso, você não tem lá nenhuma forma de você visualizar os saldos referenciais. Você não consegue visualizar o saldo referencial e comparar com a tua operação de imposto de renda. Isso aqui o sistema monta de forma automática, se tem qualquer erro, ele vai de forma errada para a tua ICF. Por isso que a Receita, ela abriu a possibilidade de o contribuinte construir toda essa informação dentro do PVA da ICF. Mas não era assim quando surgiu o projeto ECF. No início, os primeiros manuais que lá no produto a gente analisou junto com o pessoal, a versão beta, no início da ECF, a ideia da Receita não era de ter essa informação gerada pelo contribuinte. A Receita queria que todas as informações fossem geradas a partir do ECD. Mas diante do tratamento que as empresas faziam ECD, não tinha toda essa atenção pensando no imposto de renda, no decorrer do projeto ECF, lá por parte da SER, foi aberta essa opção. Mas então vale ficar no radar que o propósito da obrigação é essa. Você informa toda a tua parte contábil na tua ICD, na tua ICDF você replica e a partir de então você apura imposto de renda. Então, na ICF os impactos serão nos mesmos registros. É claro, se eles foram gerados por uma mesma base, não tem problema. Se eu gerei esses registros a partir de uma solução, ou internamente no PVA, e esses a partir da minha base do RP, o próprio PVA faz uma série de cruzamentos. Nós chegamos a ter projetos aí com mais de 20 mil advertências, sim, no cruzamento dessa linha aqui, desses registros. Tá? Bom, falando da apuração do imposto de renda, né, antes nós, como a Marisa comentou, falávamos antes da ficha 9, ficha 6, ficha 7, agora nós falamos em registros. Né? O ELALUR, ele é composto por esses registros, M300, M310, M010 e M305. Eu trouxe esses registros aqui, pessoal. O M010 e o M305 é a tua parte B. Então, se alguma coisa da tua parte B que você informou lá no Y665, referente à adoção inicial, que controlaria na parte B, esse valor da adoção inicial, ele tem que estar registrado no M010 e movimentado no M305. Agora, se essa informação é proveniente de uma subconta, ela tem que estar no M300, mas também no M310. O que é o M310?
O M310 é o registro que eu informo a conta adicionada e a conta excluída da apuração do imposto de renda. Tem todo um relacionamento dessas informações. Bom, razão auxiliar. A gente falou da subconta. Subconta já é um assunto polêmico. Embora, assim, essa questão de criar a subconta, como o Marisa comentou, está bem claro na legislação. A adoção inicial, é como muito grande, é enorme, a instrução normativa, ela tem vários capítulos, vários títulos. Até eu distribuí ela no Excel para ficar mais fácil analisar por título, por capítulo. Ela é bem complexa, então ela tem um capítulo que vai falar da adoção inicial e o outro que ela fala das alterações no imposto de renda, alterações no imposto de renda, que ela promoveu no decreto-lei lá do imposto de renda, e outra que é a adoção inicial. Na adoção inicial ela fala que eu tenho que controlar a subconta. Aquela diferença, salvo se aquele ativo ou passivo não existia na contabilidade societária. Bom, faço o lançamento. O lançamento tem que seguir a premissa que o Marlos comentou. Qual que é a premissa do lançamento? Quando eu olho a minha contabilidade, aquele lançamento, a conta original, a conta pai, ela representa o saldo fiscal. Mas quando eu olho toda a minha contabilidade junto com as subcontas, eu tenho um saldo societário. Essa é a premissa. Isso a gente viu num projeto, assim, vários tipos de erros dessa natureza. A empresa se confundiu. Ela lançou, fez o lançamento da adoção inicial, ela mensurou, chegou certo no valor, teve todo um cuidado de efetuar o levantamento das informações, via FICONT, via um controle, mas no momento de lançar, ela lançou de forma errada. Em vez de ela debitar a conta, ela acreditou. Então, o saldo de conta mais subconta não representava o saldo societário, representava o saldo fiscal. Tá? Então, bom, pessoal. Esse razão auxiliar, ele também tem previsão na Instrução Normativa 1515, onde a instrução prevê que caso esse teu lançamento que você fez lá em janeiro de 2015, o lançamento da adoção inicial, ou janeiro de 2014, para quem antecipou, se esse lançamento foi feito por um grupo de ativos ou passivos, eu tenho que entregar um razão auxiliar. O que é o razão auxiliar? O razão auxiliar, ele não é uma instituição do imposto de renda. Ele não foi essa instituição normativa que criou a razão auxiliar. O razão auxiliar, ele é previsto no Código Civil, no artigo 1183, que diz que caso a escrituração comercial, a escrituração do contribuinte, não represente nos seus lançamentos a individualização dos itens, eu tenho que entregar um registro auxiliar para que eu tenha essa abertura. Um dos princípios do lançamento contábil lá no Código Civil, na verdade no Código Comercial, que foi incorporado, é a individualização dos itens no lançamento. Então, qual que é a premissa? Teve muita discussão, mas quando eu entrego razão auxiliar e tal. É muito simples. A razão auxiliar, ele não é a obrigatoriedade da edição do imposto de renda, embora o fisco esteja usando desse recurso, desse artefato. A premissa é a escrituração contábil. Aí que a gente começa, mais uma vez, a aproximar a tua contabilidade do teu fiscal. O lançamento da adoção inicial, ele foi feito, ele representa a diferença de 200 imobilizados, e que eu tinha 100 mil na conta, mas o saldo fiscal era de 120 mil, eu fiz um lançamento de 20 mil, só que esse lançamento de 20 mil representa... Exatamente. Então, a exigência disso é uma exigência contábil, porque na verdade a empresa, quando fez isso, ela feriu um princípio de escrituração contábil. Tem que entregar a razão auxiliar. Tá? Então, assim, para quem antecipou os efeitos da lei, fez o lançamento da adoção inicial em 2014, tem que entregar o razão auxiliar dos 2 últimos anos. Para quem começou a aplicar a lei em 2015, eu entrego a razão auxiliar de 2015. Lembrando que a gente já fez um projeto, a gente já entregou a razão auxiliar e o PVA ainda está tá amadurecendo. Tanto que tem algumas regras de validação lá não faziam sentido. E até mesmo esses 2 anos, a entrega desses 2 anos, quando você lê o manual, você lê a legislação, a intenção é que você entrega uma razão auxiliar 2014 e de alguma forma vincula ele até o ECD de 2014 e outro de 2015. No momento atual que está o PVA, você entrega tudo em um arquivo só. Então, em 2015, o que tem no razão auxiliar? Movimentação de 2014 e 2015. Tá?
Bom, pessoal, falando de registros, tá? Quais são os impactos na tua ECD? Quais são os registros, os principais registros impactados por esse tal de razão auxiliar? Em 010, você vai identificar o tipo de escrituração, é aquilo que iniciou-se na palestra do Marlos, que a forma de escrituração, o livro que vocês entregavam até o ano passado, se você tem subconta, você tem uma razão auxiliar, não será mais o livro G, mas será o tipo R, né? Que é o Diário de Escrituração Resumido. Eu chamando muito por sigla e não esquece os nomes, mas é o livro R, que é o livro que aceita você ter escrituração auxiliar. O livro G, entrega livro G à empresa que tem na sua contabilidade, em todas as contas, lançamentos individualizados de forma mais analítica possível e não tem nada sumarizado. Aí sim eu entrego o livro de escrituração G. Se existe qualquer lançamento que ele não tem esse princípio, eu deveria já estar entregando tipo R. Como a subconta ela tem essa possibilidade do lançamento da sua inicial ser feito dessa forma, você tem que mudar do 010 o tipo de escrituração. Tipo de escrituração tipo R. Você vai informar os livros auxiliares. Então, qual que é o livro auxiliar ao diário? Vai ser o livro Z, que é o livro que foi instituído para se combinar com o livro R aqui. A identificação das contas. Então, aquelas subcontas que estão aqui no 053, se essas subcontas têm razão auxiliar, elas também vão ter que estar informadas. Tem um livro razão auxiliar aqui no 015. Você vai informar a receita. 500 e 555, todo o detalhamento que o fisco instituiu para os itens que movimentaram na tua subconta. Lembrando também, pessoal, que algo que a gente tinha bastante em dúvida na hora de entregar esse arquivo, que você tem que formar o hashcode para vincular a tua ECD, o teu razão auxiliar, o livro Z com o livro tipo R. A empresa primeiro tem que entregar o razão auxiliar. Depois de entregar o razão auxiliar, vai gerar um hashcode lá no PVA. Ela pega aquela informação e informa no teu livro tipo R. Assim você consegue entregar a tua ECD. O problema que nós tivemos é que no nosso caso piloto, é uma empresa que precisava de licitação, precisava entregar com uma certa urgência. Então eles tiveram que acelerar muito a confecção do razão auxiliar, porque primeiro tinha que entregar o razão auxiliar. Depois você vai entregar todo o teu ECD, você vai te contar. Ilustrando um pouco mais, a gente já tentou ser o mais prático possível, é um tema cansativo. Ninguém está com cara de sono, né? Mas a gente sabe que é um pouco cansativo. Tentar mais um exemplo aqui, pessoal. Que até foi um exemplo que a própria Receita divulgou, a gente adaptou ele para ficar mais didático um pouco. Então, suponhamos uma empresa que ela possui um valor de investimento. 100 mil é o valor de investimento. Esse investimento ele sofreu um lançamento de AVJ. Qual que é o valor desse investimento? O valor desse investimento ele é a composição da conta mais subconta. Então, é 70 mil. Né? Ou seja, teve um lançamento de AVJ. Retificando aqui, eu falei que o lançamento de AVJ foi 70 mil. Não, é o saldo da conta é de 70 mil. O saldo do investimento. O lançamento de AVJ foi de 30 mil reais. Agora, qual que é a análise que tem que ser feita após esse lançamento? Então, eu olho para a minha contabilidade, eu verifico que eu tenho um lançamento de FRS e uma subconta, eu vou verificar se eu preciso do razão auxiliar. Então, qual que é a composição desse lançamento? Né? O lançamento original ele é composto de 3 itens, certo? 3 investimentos que totalizam 100 mil. E esse AVJ, esse lançamento contábil dos 30 mil, foi feito, esse lançamento 2002 é o lançamento dos 30 mil que alteraram esse saldo de 100 mil, transformando ele num valor de investimento de 70 mil. Então, se você tem um caso semelhante a esse, você é obrigado a entregar o razão auxiliar. Então, essa é a análise que tem que ser feita se eu preciso ou não entregar o razão auxiliar. Ah, mas eu fiz o lançamento de todas as ações, estão lançadas de forma individualizada, o AVJ, estão a nível de item. Não precisa entregar o razão auxiliar. Referente à quantidade de informações, o detalhamento de informação. É bem pequeno, são 27 campos. Então, tirando do registro que ele já é de forma automática, são 26 campos que o contribuinte tem que preencher, detalhar, lá os X mil imobilizados, X mil investimentos. Tem que detalhar e informar para o fisco. Tem um prazo bem
tranquilo aí, 30 de maio, para estar entregando tudo isso. Tá tempo. Bem tranquilo. Então, pegando um exemplo. Então, esses lançamentos aqui, só voltando, terá que ser detalhado o lançamento, a composição desse AVJ. Como ele foi feito num único lançamento, você vai ter que detalhar quantas vezes foram necessárias para chegar na composição individualizada desse valor. Aqui, a gente trouxe somente um exemplo. Tá? Uma coisa nova assim, que tem que se atentar é que existe natureza da subconta. A natureza da subconta, a gente trabalha muito com tabela dinâmica na ICF. Né? Então, antes vocês tinham lá ficha 9, linha 1, 2, 3, 4, 5, 6, todas as linhas. Agora não, vocês têm as tabelas dinâmicas. Que o SPED, aí, quem trabalha com os outros SPED já está familiarizado. Nós temos agora a natureza da subconta. O que é a natureza da subconta? É uma tabelinha disponibilizada no manual da ICF e da ICD, que indica cada um dos tipos de subcontas que eu posso ter. DBJ, subconta de diferença de ativo, de AVP. Então tem toda essa relação. Tem que ser analisado. Analisei, verifiquei que para esse item a natureza dessa subconta é 70. Que é a natureza do AVJ. Toda a descrição aqui. O código da subconta. Esse é o código da subconta, que é a mesma subconta que você informou no teu YM65, que está no teu J053, no I053, no I053, no J051. Enfim, tem um monte de lugar que vai ter que estar isso aqui informado, senão você vai ter problema na entrega do teu SPED. Nesse caso, por felicidade desse contribuinte, esses 3 primeiros campos não se aplicam. A quantidade, então diminuiu, né? Não é mais tanta informação. Ficou bem mais fácil entregar essas razões auxiliares. A quantidade do item, a composição deles é 10.000. Tá? Identificação do item. Então, aqui a empresa tem que criar. Isso aí a empresa tem que avaliar qual critério, qual método, para ter no razão auxiliar a identificação do item e a descrição do item. Então, SA2, ações, SA2. Data do reconhecimento do item. A data do reconhecimento foi 15/12 de 2020. Qual que é o saldo inicial desse item na conta PAI, na conta contábil? O saldo dele é 50.000. Aí não teve nenhuma movimentação na conta PAI, na conta mesmo, original. E aqui o detalhamento do lançamento na subconta. Então, dos 30.000 que você tem na subconta, esse item especificamente representa R$15.000. O lançamento ocorreu no 30/6, esse é o número do lançamento do AVJ e o valor de saldo final. Outra coisa bem interessante, pessoal, que é algo tanto com... Esse eu acho que é o ponto mais complexo de tudo isso, é que, para nossa alegria, tem um registro, aqui tem um campo que você informa, tá, esse lançamento que você está detalhando, ele é da adoção inicial ou não? Ou seja, você teve o lançamento da adoção inicial, teve outras movimentações naquela conta. Se os demais lançamentos se comportaram da mesma forma, não tendo detalhamento individualizado, você vai ter que compor todos os lançamentos nesse razão auxiliar. Isso fica claro lá quando a gente dá uma olhada no manual, os exemplos. O manual DCD detalhou, foi o manual de dezembro de 2015, já trazia os exemplos. Alguma dúvida, pessoal, razão auxiliar? Tá bem fácil, né? Bem tranquilo, né? Falar um pouco, pessoal, aqui da parte de cruzamento de dados. Embora, até mesmo na parte legal aí, que a Maria Alice nos apresentou, o Márcio, a gente já estava tratando bastante do compliance das informações, né? Quais são os efeitos, quais são os reflexos, mas tentasse uma visão mais ilustrativa, demonstrar um pouco do cruzamento de dados. Só são alguns exemplos, não é a forma exaustiva, né? Tem muitos, a gente sabe que no universo SPED, você fazer tudo quanto é tipo de cruzamento, né? As informações se comunicam de forma bem interessante. Tá? A gente vai pegar aqui a adoção inicial e demonstrar o efeito dela, tanto na ICD quanto na ICF, aonde que o fisco pode identificar essas informações e aonde ele terá, as informações terão que estar, né? Ele vai olhar lá e tem que estar aquela informação. Se não tiver, vai acender a luzinha vermelha lá no painel lá de controle da Receita Federal. Partindo do YM65, nós estamos falando de adição, exclusão, só desse registro simples, mas que ele tem uma série de reflexos. Tá?
código da conta. Aonde que nós temos que... Essa conta ela tem que estar no I050 e no J050. O que aconteceu no ano passado? Várias empresas tiveram uma série de contas entregues na ICD e não foi mapeada na ICF. Ou ao contrário. Isso é bem comum. Então, corre o risco de você informar a subconta no Y665, não informar na ICD e informar na ICF. Saldo da conta. O saldo da conta ele vai estar no I155 da ICD e K155 da ICF. Lembrando que o contribuinte que faz isso aqui de forma integrada não vai ter o problema, mas que não, atualmente não é o caso da maioria das empresas. As informações elas são descasadas. Porém, saldo societário é o saldo que tem que existir na ICD e na ICF em 2014. Em 2014 eu não tinha subconta. Mas quando eu olho para essa mesma conta em janeiro de 2015, o saldo que eu tenho que ter na ICD e o saldo que eu tenho que ter na ICF é o saldo de 30 mil. Então o fisco consegue chegar no que deveria estar na tua adoção inicial, simplesmente fazendo uma análise dos registros. Saldo societário em 31 de 12 de 2013 é esse. Saldo societário em 31 de 12 de 2014 é esse. 31 de 1 de 2015 seria esse. Essa é a diferença. Tem que estar mapeada no Y665. Aí o tratamento da adição e exclusão depende do caso. E o código da subconta, que segue a mesma premissa ECD e ECF. Foi comentado aqui de IPJ, pessoal, agora a IPJ foi extinta, agora nós estamos com uma obrigação muito mais fácil de entregar e bem simplificada, né? Deixou a DPJ de forma bem mais enxuta, bem mais fácil, não mudou muita coisa. Então, não vai ter um cruzamento, né? Bem tranquilo, o manual ficou muito mais fácil, o Majur ficou muito mais simples, né? Mas o que... Exatamente, por isso que a TI está aqui, né? Simplificou e tal. Agora é para ajudar. Embora essas obrigações elas não existam mais, vale lembrar que se segue uma linha de raciocínio. Como foi comentado, a ficha 37, se eu tivesse que entregar da IPJ, o saldo que eu tenho que ter societário no Y665 é o mesmo que eu teria que ter na DPJ na ficha 37. E no registro M155, saldo fiscal, saldo final societário no FConte. E assim, saldo fiscal que eu tenho no Y665, eu teria na DPJ, na ficha 37E, se eu entregasse a DPJ esse ano. A diferença entre essas duas contas, eu teria onde? Na ficha 9 da DPJ, linha 2. Na FConte seria toda a composição dos lançamentos de expurgos e inclusões. Não vou falar tudo que está aqui, mas só vocês têm uma visão panorâmica, o que seria a parte dos registros, tá? Então, a gente pegou aqui um Y665 detalhou J050, J051, J053. Então, aqui está uma abertura dos cruzamentos, a possibilidade de cruzamentos de dados que podem ser feitos via esse registro, somente Y665. Então, basicamente, né, um outro exemplo aqui da razão auxiliar, você tem lá a tua conta, a diferença de saldo, isso aqui tem que estar apresentado na razão auxiliar, detalhando, ou seja, o lançamento, a abertura dos itens tem que fechar com o saldo da conta e com a diferença. É isso que você detalha no Y665. Tudo parte do razão auxiliar, tudo parte desse Y665. Para fechar aqui, pessoal, acho que parte de dados, deixa eu ver se vai ser o último. Assim. Outro ponto de atenção bem relevante, que além de toda essa questão que a gente sabe de cruzamento de campos, registros, existe um cruzamento de informações dentro da tua ICF que não provém da hierarquia de arquivo, de registros. Não está no nível hierárquico, não está no nível de campo, mas está no nível de informação. Ou seja, lá o fisco facilitou a nossa vida, no J051, ele nos diz que tipo de informação, informando o dispositivo legal que eu tenho que entregar na subconta. No J053, essa subconta que eu informo no J051 tem uma classificação no J053. E no M300, que é a tua adição e tua exclusão, tem adições e exclusões específicas para as subcontas que eu trato nesses registros aqui. Lembrando que não existe a relação hierárquica. Aquilo que a gente mostrou até agora, sim. Isso aqui não tem. Então, além de se atentar com toda essa informação, tem que tomar cuidado com essa parte aqui. Senão, nós vamos acabar correndo o risco daquelas multas ali bem baixas, bem pequenas, que a Maria Alice comentou na primeira apresentação.
se não se atentar a todas as informações. Surgiu agora várias adições e exclusões provenientes da 12973, está lá no detalhamento do M300. Então, para finalizar aqui, pessoal, o que a gente identificou? Na verdade, de uma forma subjetiva, existe ainda a figura da contabilidade fiscal e societária, porém elas estão dentro de uma mesma plataforma. Ou seja, se o fisco pega o teu plano de contas no L100, ele por completo, ele identifica uma visão o quê? Societária. Porém, se ele tirar a tua subconta, a tua visão é fiscal, porque essa conta aqui de 40 mil já não vai ter mais efeito mobilizado. E esse valor sem subconta, ele representa o saldo fiscal. É um cheque bem interessante. Fiz a minha subconta, fiz o mapeamento. Deixa eu olhar como é que ficou minha contabilidade fiscal e societária. Se eu pegar o L100 lá da tua ICF, você vai conseguir fazer essa análise. Bom, alguma dúvida, pessoal? Tem aqui nos nossos portais os vídeos, as apresentações. Fica disponível para vocês. Tá? Se não temos nenhuma dúvida, a gente vai fazer uma pausa de uns 5 minutos para dar uma oxigenada aí no cérebro. E o Passagra vai estar falando. A gente não, como comentou, né, pessoal? Tudo reflete também na parte de TI. São essas áreas que tem que se comunicar. A gente vai estar apresentando para vocês como tudo isso vai ser tratado na solução fiscal de parte. Bom, obrigado aí pela atenção de vocês.